prazer estar aqui no dia que o curso começou. De fato, eu adiantei a vinda para estar presente aqui, para valorizar essa iniciativa. Acho que isso é muito importante. Eu vou pegar alguns poucos tópicos do que falaram. Primeiro, eu acho que é uma ideia muito feliz de colocar professores e jornalistas juntos. Porque, em essência, ambos têm o problema de comunicar com um grupo. O professor faz isso num nível diferente do jornalista, para uma plateia que é muito mais definida e, em princípio, mais homogênea, mas não é tão homogênea assim, enquanto que o jornalista tem que fazer por uma audiência que é, em geral, muito ampla e com uma heterogeneidade muito grande. Mas ambos têm este problema de transmitir ideias, né? Então, eu acho que é uma iniciativa muito interessante. Vamos ver como que ela caminha. A segunda é que estamos tratando de uma coisa fundamental. Não só porque implica conhecimento e transmissão de conhecimento, e que é o bem mais importante que a gente tem, mas é algo que nós temos uma grande deficiência e dificuldade no país. Tanto que um dos 4 tópicos do Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um plano voltado para o desenvolvimento da ciência, mas ele é tão importante que um dos 4 tópicos exatamente envolve a divulgação da ciência e trazer a ciência ao conhecimento do cidadão comum, não para que ele vire cientista, mas para que ele possa viver no mundo moderno que usa muito a ciência. Quer dizer, o cidadão comum precisa saber, eu já usei esse exemplo, se ele come ou não come alimentos transgênicos, não porque ele foi influenciado por esse ou por aquele, mas porque ele tem conhecimento suficiente para tomar decisões. Então, esta questão da divulgação do conhecimento científico é fundamental. E tanto professores como jornalistas estão no centro dessa missão. O outro tópico importante é a forma. Quer dizer, nós estamos falando de uma tentativa de fazer um curso com ensino à distância. Isto é também um elemento crítico e que, surpreendentemente, as grandes universidades brasileiras, aquelas que estão na liderança do ensino universitário brasileiro, ainda não fizeram iniciativas no volume que precisam fazer. As que existem são muito tímidas. Eu não preciso chamar números para mostrar que o ensino público brasileiro universitário corresponde a mais ou menos alguma coisa entre 20% e 30% do total. O restante é ensino privado. Por quê? Porque o ensino privado teve que substituir, acabou sendo substituindo, ou encontrou espaço para substituir o ensino público, que não tem pernas para expandir e tomar as dimensões que precisaria. Além do mais, nós temos uma questão que a evolução do conhecimento, da ciência, da sociedade, levam a que muitas pessoas tenham que continuamente retornar o seu contato com o ensino de melhor qualidade que possa ocorrer nas universidades. E nós não podemos ter expectativa que seja fácil para todos ficarem continuamente voltando a cursos presenciais nas universidades. Então, as universidades, principalmente as melhores universidades brasileiras, precisam desenvolver sistemas muito amplos de atendimento de ensino à distância, como outros países já fizeram. Então, e finalmente, talvez o último tópico relacionado com algumas coisas que eu vi ali, não é? Dizem respeito a, por exemplo, a questão, quando os professores estavam fazendo comentários, falando a respeito de que eles têm tempo limitado, porque tem que vencer uma determinada pauta, não é? No caso do jornalista, ou um programa, no caso do professor, e não tem tempo de discutir tudo aquilo, ou de ensinar tudo aquilo.
eu acho que a função mais importante da escola é sair desta noção de que você tem um conteúdo fixo que precisa ser ensinado aos alunos e trazer para um conteúdo muito mais móvel, não é? Focado na questão de o professor ajudar o aluno a se atualizar naquilo. E a maneira mais simples disso é fazer, aí sim o que os jornalistas fazem, é pegar um tópico da vida do dia, da vida moderna, e a partir daquele tópico você discute e descobre a ciência que está fundamentando aquilo. Então não precisa vencer o programa todo. Basta fazer alguns tópicos bem fundamentados e que ampliem para todas as áreas da ciência, tá certo? Extrapolando os limites de ciência, quer dizer, o que é de física, o que é de biologia, etc. Isso é pouco relevante, cada vez menos relevante, tá certo? E que ao mesmo tempo tem embutido a questão da linguagem. Não só da linguagem formal, da língua portuguesa, mas da linguagem da comunicação, de um transmitir para o outro. Então, se fosse planejar um colégio secundário hoje, eu faria isso. Quer dizer, ao invés de pensar no curso de português, de inglês, eu pensaria, sim, em alguns tópicos fundamentais, e a partir desses tópicos eu faria o ensino que fosse possível fazer. E para o professor, porque não é de biologia, de física, de nada. Não é? É transgênicos, energias, formas modernas de energia. O álcool é bom ou não é bom? É melhor. O álcool, vamos dizer, trocar a nossa, ou fazer o álcool uma fonte importante de energia vai destruir as nossas florestas ou não? E aqui você tem coisa para discutir, para estudar durante vários meses, e usar desde estatística, desde economia, desde biologia, o conhecimento básico, como é que produz o álcool e assim por diante. Ok, era isso que eu queria falar. Obrigado pela oportunidade. Eu queria agradecer muito o convite, e não deixa de ser uma grande responsabilidade falar aqui em nome dos jornalistas, né? Agradecer essa craque da comunicação, da ciência, da criatividade, que é a Marisa Barbieri, né? Que é uma pesquisadora, na verdade, da aula, mas é pesquisadora, que há muitos anos ela vem, vamos dizer, preenchendo esse vazio que existe na sociedade, justamente atendendo às emissoras de televisão, jornais, dando assessoria para professores de ciência, né? Então, ela é uma pioneira. Queria também cumprimentar o diretor do Hemocentro, o Dr. Dimas, pelo apoio e pela ideia também de manter esse curso. E também ao presidente do CNPq, o professor Marco Antônio Zago, que é daqui, a gente conhece, de Ribeirão Preto, e também sempre uma vida dedicada às pesquisas, né? Por reconhecer a importância desse enfoque, desse tipo de necessidade da sociedade, e tanto de cientistas como da mídia e tudo mais. Qual é o papel que cabe ao jornalista científico e ao divulgador da ciência, né? Bom, eu posso dizer, de início, com segurança, depois de mais de 40 anos mantendo contatos periódicos como jornalista profissional com os pesquisadores do campus da USP de Ribeirão Preto, que é uma necessidade muito antiga, tanto para jornalistas como para cientistas, e que vem fazendo falta na hora de levar a informação à comunidade interessada no resultado final desse processo. O risco maior é se transformar, conscientemente ou não, o jornalista, numa espécie de propagandista de uma ideologia cientificista que prega infalibilidade e inquestionabilidade. O papel do jornalista de ciência não pode ser o de simples divulgador de coisas interessantes ou de informações básicas, mas antes de mais nada, de fazer pensar. Debater é a missão primeira do jornalismo científico e não apenas reproduzir acriticamente uma ideologia. O jornalista não pode se esquecer que por trás dos dados existem conclusões parciais e que devem se modificar com novas observações. Eu defendo que, antes de ser jornalista de ciência, o profissional não deve se esquecer de que é jornalista. E como jornalista deve buscar a verdade. Deve buscar a verdade, agir com independência e tentar minimizar o dano eventual diante das suas publicações. O que quer dizer isso? O problema é que a verdade do jornalista não é a mesma do cientista.
Enquanto o cientista está buscando a verdade da sua especialidade, o jornalista tem que ter lealdade com o público. Sua lealdade primeira é com o público, não com o cientista. E seu enfoque tem que ser da sociedade para com a ciência, e não da ciência para com a sociedade. Outra regra básica do jornalismo, ouvir sempre o outro lado. Isso também vale para a ciência e muito. Quando não existir o outro lado da ciência, procurar sempre a opinião de outro profissional da mesma área, que é uma forma de minimizar eventual dano do conhecimento. Muitas vezes, reproduzir a noção de que um pesquisador é a maior autoridade porque publicou na Nature, nem sempre basta. Não se pode esquecer que a revista Science, tão importante quanto, publicou um paper de um coreano que havia falsificado os dados. Muitas vezes o sistema de checagem pode falhar mesmo nas principais revistas. Seu papel, como de qualquer jornalista, não é apenas entreter, nem apenas informar, nem ainda educar. Sua missão é de um tipo de chamado watchdog, quer dizer, o cão de guarda da sociedade, capaz de latir para denunciar práticas incorretas e abusos sobre questões éticas levantadas por práticas científicas ou por aplicações tecnológicas. É preciso ser didático, usar metáforas e analogias, explicar conceitos, fugindo do uso do jargão, mas sempre tendo em mente que toda metáfora é imperfeita e que deve ser usada de maneira controlada. Atualmente, as reportagens raramente contam histórias. Quando contam, contam mal, de maneira precária. Contar boas histórias é a alma do jornalismo e uma das melhores formas de resgatar a ciência natural para o universo da cultura. Se a pessoa souber contar uma história boa, tudo tem interesse e relevância. Outro grande problema do jornalista é que nem sempre ele tem espaço e tempo, que já foi falado aqui também, para fazer tudo o que se deve para cercar todas as possibilidades do erro. Isso ocorre com o repórter da mídia impressa que não tem espaço necessário, ou com o repórter da TV que tem que contar toda uma pesquisa em no máximo 2 minutos, e para isso ele tem 5 horas para fazer a entrevista, editar, produzir, etc., e colocar no ar a matéria, isso no mesmo dia. Por outro lado, os problemas do cientista não são menores. Obrigado a manter um regime de publicações competitivo e a brigar pelo reconhecimento de suas investigações em revistas internacionais, nem sempre consegue fazer com que suas descobertas vençam a barreira do sistema e cheguem à população. Essa realidade a que me referi, tanto para os cientistas como para os jornalistas, se soma aos demais problemas e desafiam neste momento qualquer visão utópica ou meramente utilitarista do jornalismo e da divulgação científica. É preciso não esquecer que a comunidade consome informação da mídia e, ao mesmo tempo, financia o pagamento dos impostos às pesquisas públicas que devem visar o bem de todos e nunca o interesse, por exemplo, de laboratórios, de empresas de tecnologia, etc. Por isso, sem qualquer viés menor de política partidária, longe disso, mas preocupado com o peso político no sentido amplo do termo, espero que a proposta desse curso abra corações e mentes para a beleza de entender o funcionamento da natureza que falaria pelos instrumentos do laboratório. Mas também para entender como o sistema de comunicação e mídia repassa essas informações para a comunidade, sempre no fio da navalha, zelando para que não sirva primeiramente aos donos do poder, político ou econômico, mas ao interesse público, sem deixar de denunciar, quando preciso, qualquer postura antidemocrática que atente contra a liberdade de opinião e pesquisa, ou projetos que possam tornar o país dependente de grupos privados nacionais ou internacionais, interessados em obter o domínio do conhecimento básico para a posterior exploração comercial e política. Eu desejo a todos um bom curso. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho essa pergunta para você. Você localiza, professora? A formação do jornalista e do cientista. Então, tá. O professor está na base de tudo, na base de toda a informação da sociedade. Na verdade, ele é o formador, né, de vocações, é o formador de caráter, sabe, é um papel importantíssimo. Da falta de caráter. Também. Da falta de informação,
De falta de habilidade para se reconhecer como um produtor? Na verdade, eu acho que é uma das funções mais importantes que existe na sociedade, é o formador de gerações, né? Será que nós não podíamos ser melhor do que nós somos, professores, se a gente tivesse tido outros professores? Tipo, dono da redação de jornal, assim, que cutucasse, tem que sair em 5 horas? Por aí está um objetivo latente desse curso. Passa para a iniciativa privada, coloca lucro e todo. Infelizmente é o sistema burro. Não estou pensando nisso. Não. Nem eu. É só uma ironia. Não, porque a escola particular ela é refém da pública, né? E a pública vai mal, portanto a particular está muito mais. Está pior ainda. Porque ela não tem projeto próprio, ela vive da pública. Ainda vive do Estado. Você acha que os problemas existentes existem por falta de cobrança, de planejamento? Falta de projeto. Ou de projeto. A ausência de projeto é uma ideologia, é um projeto. Projeto político. Você não ter nas universidades públicas um projeto que diga o perfil do formado aqui é terrível. Você não encontra um projeto de formação de pessoas que possa ser requerido a qualquer hora para ver se as avaliações correspondem aos objetivos previstos lá. Eu só vou pegar esse tópico, que, em essência, o que há é que, quando nós pensamos nas universidades, o crescimento das universidades tornou isso obrigatório, necessário. A USP, quando começou, era extremamente pequena, e os grupos iniciais eram muito pequenos. De tal maneira que a USP tinha, naquele momento, sim, uma linha de pensamento que levou, de fato, à formação da universidade. Mas, em termos de formação, era um contato direto entre um grande pesquisador, um grande universitário e o seu pequeno grupo, que ele acompanhava durante todo o período que ele estava na universidade. Sim, mas era o projeto dele, tá certo? E isso ele transmitia para aquelas pessoas. E estas pessoas foram reunidas dentro de um projeto da universidade, que foi o projeto inicial. De tal maneira que, quando você examina o que ocorreu lá na fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, era isso. Quer dizer, você tinha uma personalidade de grande destaque, de conhecimento, um grande cientista que era altamente competitivo dentro da sua área. São personalidades que até hoje nós nos referimos a eles, a importância que eles tiveram na universidade, e eles criaram aquele grupo inicial. Isso, de certa forma, refletia também o que ocorria no ensino secundário, por exemplo, naquela época, quando eu passei por ele. Você tinha alguns professores que marcavam a sua classe e que davam tarefa, cobravam tarefa sem nenhuma vergonha, tá certo? Não era autoritarismo, não era nada, quer dizer, ela dava a tarefa, no dia seguinte você tinha que ter a tarefa bem feita, tá certo? Mas eram pessoas que eram capazes de falar com tranquilidade, discutir com tranquilidade dentro daqueles tópicos. Você foi uma professora assim também na escola secundária aqui. Tá certo? Agora, tinha uma contrapartida da sociedade. Estas pessoas tinham um papel relevante na sociedade. Eles eram reconhecidos pela sociedade. Não sei quanto que eles ganhavam, se ganhavam muito bem ou não. Mas certamente eram as pessoas de maior destaque na sociedade. Na pequena cidade onde você estava, tá certo? Qualquer coisa importante que tivesse, tinha o prefeito, o padre e o diretor da escola, tá certo? E os professores estavam lá, eram pessoas... Polícia e Casa Pernambucana. Eles eram, então, exatamente. Agora, quando você fala que a universidade não faz isso, realmente não... este tipo de relação muito próxima dentro da universidade praticamente desapareceu. Ela persiste em alguns nichos isolados dentro da pós-graduação, em que o
orientador e seu aluno se comunicam continuamente, tá certo? Acompanha o crescimento, quer dizer, não é só para ver como é que o projeto está andando, mas toda a formação do aluno se faz sob orientação do orientador, que então tem de fato o papel de orientador. Eu tive essa sorte, como eu disse, no ensino secundário, depois tive na universidade também. Eu tive um orientador que realmente me orientou na vida, mas que discutia comigo desde política nacional, política internacional, política de ciência e tecnologia, até os resultados que a gente estava obtendo na tese, tá certo? E isso por mais de 10 anos. Depois que eu fiz meu doutorado, etc., ele continuou sendo meu orientador. Então, eu acho que é isto que faz a diferença. Eu acho que este é o papel que os professores devem ter dentro do espaço limitado que eles têm para atuar, mas é isto que... Então, não é seguir um programa, não é seguir um programa. Ele deu uma explicação ótima. Acontece o seguinte, tem que colocar os erros históricos, já dito por Antônio Cândido e todos mais. Os sábios, sabidos, professores muito cultos tinham um objetivo muito claro, formar alunos. E por isso eram pesquisadores. Porque é a pesquisa que lhe dava o diferencial na sala de aula. Ele ficava tanto mais importante e reconhecido, quanto mais ele, não em quantidade, mas em qualidade, ele dizia por que estava ali. Escrito ou oral. E aí que tem o grande erro histórico. E erro grave. Nada escrito. Pouquíssimas aulas ficaram para a memória. E aulas que você não encontra mais. Não que elas tivessem sido muito boas. Mas a pergunta é, como é que produziu os Zagos da vida? O privilégio de ter tido alguém todos nós, eu também fui produzida por pessoas excelentes. O Dimas, eu acho que o Zaidan também, são todos numa faixa etária, eu mais velha, mas eu tive grandes pensadores. E eu não tenho aonde recorrer para me lembrar daquelas grandes coisas. Porque não deixaram escrito. Então, o que a pesquisa trouxe atualmente deixa publicado. Isso é fundamental. Mas em detrimento do projeto de formação de gente. Quer dizer, quanto melhor for o cientista, mais distante ele está da sala de aula. Porque ele não consegue conciliar. Nós não estamos na Europa que é possível ser sempre professor publicando livros, né? E ser avaliado por isso. Aqui você só é considerado se você publica em revista de impacto. Eu não sei o que é impacto. Impacto de meia dúzia que lê, né? Não sei às vezes. Né, que repete as mesmas coisas. Eu acho que é um fosso muito grande, eu não estou brincando. Eu acho que antes a gente tinha os professores, mas nós não temos a memória disso. Então, esse projeto de formação de gente tinha que estar explicitado agora que nós temos as universidades, especialmente as públicas, com uma grande produção científica. E eu acredito que só é capaz de fazer um projeto de curso aqueles como o professor Zago, Dimas, que tem um grau de envolvimento científico, uma produção científica, que não precisava ser nem da altura desse Hemocentro. O Instituto de Pesquisa é excelente se ele melhorar as pessoas. E aqui tem tudo para ser assim. A concepção inicial do curso, ela não teve, vamos dizer, nenhum foco no jornalismo e nenhum foco nos professores. A dificuldade do jornalista, do professor e do público em geral, de entender como é que funciona a ciência, como é que é a atividade científica, é que nos animou a entrar por essa parte, né, que vai ser abordada, parte nesse curso. Porque a nossa proposta é uma proposta, a Marisa gosta muito desse termo, é o construtivismo, né, social, quer dizer, enfim, mostrar como é que funciona a ciência feita num nível que eu posso dizer de excelência, né? E, enfim, abrir os nossos laboratórios, as portas dos nossos laboratórios, para que haja uma convivência maior, tanto do jornalista como o professor, com a atividade do dia a dia,
da ciência, enfim, para tentar entender, compreender um pouco da linguagem que se usa, um pouco da metodologia, e quem sabe com isso a gente consiga modificar um pouco a postura, tanto dos professores. Os professores nós sabemos que isso modifica, nós temos muitos exemplos de que isso acontece. Com os jornalistas não, isso vai ser a primeira oportunidade. Estamos chegando no fim, não é? Então, agora eu vou fazer uma provocação. Mas não para você. Não, mas não é para você, quem disse? Eu não vou perder a oportunidade de provocar o jornalista. E pedir que ele, então, agora fizesse, na visão dele, uma síntese dessa... Como é que ele viu essa discussão que ocorreu? Quer dizer, o que passou aqui de importante ou não? Quer dizer, como é que um jornalista viu isso? Olha, na verdade, eu acho que o objetivo dessa mesa foi superado, né? Nós só falamos de ciência e de jornalismo, mas nós também falamos de planejamento político, nós falamos de política educacional, nós falamos de crise de valores. Olha, isso aqui daria um seminário enorme, né? Para falar sobre a queda de valores, das referências que foram perdidas ao longo do tempo que, por exemplo, o professor Zago foi formado, na cidade tinha lá todas as referências, né? Ele citou o prefeito, o padre, o professor. Hoje, ninguém mais respeita, nem prefeito, nem padre, nem professor, nem pai, né? O Lacan, o pessoal do Lacan aí está falando a sociedade maternal, né, de mulheres. Quer dizer, hein? Então, eu acho que essa mesa aqui transcendeu bastante o foco inicial. Eu acho que foi de muito valor. Eu acho que todos esses tópicos aqui dariam para a gente, né, fazer um seminário amplo, uma mesa redonda, né, e vendo que que não só todos trabalham com limitações no dia a dia, né, desde o professor até o CNPq, que tem também as suas amarras históricas e etc., de verbas e tudo, mas é uma luta, né, de burocracia, né? Dois anos para aprovar um curso dentro da universidade. É verdade, pois é. Por isso que nosso manifesto é a USP precisa mudar. Aliás, então eu acho que sim, eu achei que foi muito bom esse curso, essa mesa redonda aqui, né, que superou as minhas expectativas iniciais. Eu fiz aqui um texto meio formal, porque eu não sabia como é que ia ser, mas eu acho que a coisa deslanchou. Eu acho que todos ganharam muito com isso, nós e todos os que vão participar do curso.